Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma manhã de reflexão. Eu estou fazendo isto para trazer para a internet determinadas questões que a gente tratava na universidade, mas que deve ser de interesse coletivo. Então a gente tenta traduzir numa linguagem mais nossa, mais popular, até sem muitos cuidados ao falar, vocês me desculpem alguns erros, né? Para trazer aqui reflexões que foram importantes para mim e que continua sendo importante, embora datadas, muitas delas ainda estão nos dias de hoje, sendo necessário refletir sobre elas. E nós estamos falando há 3 encontros sobre o trabalho. Hoje vamos finalizar essa parte. Eu dei o título hoje da conversa: O trabalho e o desenvolvimento contraditório da sociedade capitalista. Vamos refletir um pouco sobre o que significa isto. Contradição ou contraditório quer dizer adição de contrários. Observemos bem. Há tanto desenvolvimento no mundo, na sociedade, de um lado, e por outro lado, há tanto subdesenvolvimento. Há tanta produção. Hoje, a lei de Malthus, a teoria dele foi contestada, né? No sentido de que faltaria alimentos com o aumento da população. Hoje nós temos excedentes de produção, consequentemente desperdício, né, de muita coisa que é produzida. Tanta produção e tanta miséria. Tanto desemprego, porque a maquinaria também vai chegando e tem que chegar mesmo, só que não há preocupação com aqueles que vão sobrando. Eles vão ficando desempregados forçadamente, ou procurando outros trabalhos, alguns. Tanto desemprego e tanta gente fazendo hora extra no seu emprego para completar o seu salário com mais alguns reais. Então, tudo isso são contradições da nossa sociedade que eu quero estar hoje falando sobre isto. É preciso a gente pensar também o que é o tempo livre, o que é uma sociedade desenvolvida. Uma sociedade desenvolvida não é aquela sociedade onde se trabalha muito, mas aquela sociedade que permite o tempo livre. Tempo livre não para não fazer nada, mas para fazer algo diferente da sua atividade principal. Para estar mais com a família, brincar com os filhos, ter um lazer criativo, fazer exercícios físicos, quem trabalha com a mente, e os que trabalham com o físico, dedicar-se ao trabalho mental, a uma atividade mental, portanto, tempo livre bem aproveitado. Há um autor polêmico que é o Domenico De Masi, o italiano, que escreve desenvolvimento sem trabalho. Não é sem trabalho no sentido que a pessoa possa pensar de ficar à toa. Sem o trabalho principal para que aumente o tempo livre. O Paul Lafargue, genro de Marx, já falava, muito antes de escrever um livro, O Direito à Preguiça, né? E que foi reescrito depois, numa versão diferenciada pela Marilena Chauí. Eu tenho os 2 exemplares. O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue. Ele vai dizer da necessidade que nós temos, de vez em quando, estarmos sem o trabalho do qual vivemos financeiramente, economicamente, para ter atividades que possam ser mais prazerosas, que possam ser compensatórias daquilo que o trabalho principal muitas vezes nos retira. Há muito cansaço mental de um lado e muito cansaço físico do outro. Por isso, é preciso um tempo para a preguiça, um tempo para o tempo livre. Então, as ideias de De Masi e de Paul Lafargue vão na direção de dizer que uma sociedade desenvolvida é a sociedade onde as pessoas têm um tempo livre, e não aquelas que morrem de trabalhar para poder consumir tudo que é oferecido pelo capitalismo, ou nem podendo consumir porque o salário não está dando, não é isso? Então, essas questões levam a gente a refletir.
O Gaudêncio Frigoto também, no livro dele, Educação e Crise do Trabalho, ele escreve vários livros, e nesse que está comigo aqui, tem as ideias dele, as ideias da Cássia Clauser, do Pablo Gentili, do Miguel Arroyo, do Paulo Nozella, do Tomás Villasanti. São livros que discutem as perspectivas para o final do século, que a gente diria agora para o início do século, porque quando foi escrito esse livro, o século não tinha ainda terminado. Nós temos que reconsiderar bastante, temos que ter consciência bastante das contradições que estamos vivendo, né? Que o desenvolvimento seja pleno, plenifique o homem, e não crie um homem quase que aleijado, desenvolvido de um lado e não desenvolvido de outro. Uma produção que possa ser mais bem distribuída, para que não haja desperdício e nem miséria. Um desemprego não é bem um desemprego, o mínimo possível de desemprego, reduzindo a carga horária de trabalho, que já é possível, para que possa ter mais gente empregadas. Então, há desemprego porque as pessoas estão trabalhando horas duplas, muitos, né, fazendo hora dobrada. Quer dizer, onde teria que ter 2 trabalhadores, fica 1, fazendo trabalho de 2. Esse é o desemprego forçado. E necessitado pelo trabalhador, que se não fizer isso, o seu salário não dá para a sua sobrevivência. Para muitos, o tempo livre tem que ser bem utilizado. Então, o Domênico De Masi, no outro livro, vai dizer o ócio criativo, né? É preciso preparar as pessoas hoje para o trabalho, as crianças, adolescentes, a escola, etc., para o trabalho, mas preparar também para o ócio criativo, para a gente aprender a viver o tempo livre. É uma necessidade que se coloca agora nesse século, né? Nesse milênio. A gente aprender a usar o tempo livre. Até nosso tempo livre é controlado pelos dominantes, né? Excesso de novelas, excesso de atividades, parecem que são de diversão, mas na verdade não são. É mais para aprisionar as pessoas a não produzir e a consumir aquilo que vão vendo. Há uma diferença entre assistir o jogo da arquibancada e estar em campo jogando, né? Então nós temos que ser jogadores e não pessoas apenas que assistem. Isso leva a uma outra discussão já dos filósofos antigos, não é? É preciso contemplar e transformar, né? Transformar contemplando e contemplar transformando. Esses 2 polos têm que estar unidos, não é? Fazer o trabalho e ter direito ao produto desse trabalho, se alegrar com esse trabalho. Então, essas discussões é que eu trago para hoje. O desenvolvimento contraditório da sociedade capitalista e como é que fica o mundo do trabalho aí dentro dessas contradições. Era isso para hoje, para a gente finalizar a discussão, que não termina, porque tem muita coisa para falar sobre o trabalho. Mas eu escolhi hoje falar sobre tempo livre, sobre contradições do desenvolvimento capitalista, sobre o que significa sociedade sem trabalho, o direito à preguiça. Era isto. Muito bom dia e obrigado a todos.